Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi expulso da sua cidade. E a razão de ter sido expulso é o fato de que seus conterrâneos não aceitavam suas palavras. Será que existe um bloqueio entre as pessoas mais familiares e mais próximas de alguém que profetiza ou de alguém que apresenta alguma coisa diferente? Parece que sim. Parece que alguma coisa impede as pessoas de aceitarem a novidade daquele que lhes é familiar. Como se ele não pudesse ser diferente. Como se ele destoasse dos demais e estivesse errado pelo simples fato de que é diferente, de que traz alguma coisa de diferente. Então Jesus encontra-se dessa maneira. Nós temos essas experiências cotidianamente nos nossos grupos, até nos nossos grupos religiosos, nos nossos grupos familiares. Como se diz sempre, parece que o jardim do vizinho é mais bonito pelo simples fato de que é do vizinho. Talvez por trás disso exista, no fundo, um certo complexo de inferioridade que as pessoas têm. Porque as pessoas também, para se aceitarem e se acharem suficientemente adequadas, elas se comparam com as outras. Na verdade, nós não temos muitos parâmetros ideais. O que nós temos são comparações que nós fazemos. Nessas comparações, nós não queremos ser menores do que os outros e nós lutamos para ser um pouco maiores do que os outros. Vivemos fazendo comparações. E talvez esse mesmo complexo de inferioridade seja refletido também no comportamento de um grupo. Então, se ele for muito diferente, isso incomoda o grupo. Talvez tenha sido isso que Jesus experimentou. Mas o fato é que esse obstáculo, no fundo, impede o progresso. Nos impede de perceber que esta pessoa que tem alguma coisa diferente, talvez tenha dado algum passo adiante, talvez tenha conseguido aprender um pouco mais, talvez tenha alguma coisa a mais a nos ensinar. E nós nos fechamos para não aprender. Há um certo acontecimento assim muito
muito natural que os pais, por estarem convivendo diariamente com os filhos, demoram para perceber que o filho cresceu. De repente, um dia ele olha para o filho e percebe que está do mesmo tamanho que ele, da mesma altura. E diz, mas como pode? Como que ele cresceu de uma hora para outra? Não, ele não cresceu de uma hora para outra. Cresceu um pouquinho a cada dia. Mas por a gente estar tão próximo, talvez a gente não perceba. Estar próximo demais, às vezes faz a gente não enxergar. Às vezes é preciso se afastar um pouco. E é nesse sentido que eu lembro uma experiência pessoal. Certa vez encontrei um amigo cego, deficiente físico, deficiente visual, conversando tranquilamente com uma pessoa que eu normalmente evitaria de conversar. E por que eu evitaria? Por nenhum motivo em especial. Mas essa pessoa tinha uma aparência, uma maneira dela se portar que dava a impressão, e hoje eu digo dava a impressão, e dava a impressão a todas as pessoas, a maioria das pessoas, dava a impressão que ela não tinha muito juízo. Então, você até podia trocar umas 2, 3 palavras, mas eu jamais me imaginaria tendo uma longa conversa com essa pessoa. Parece que tudo que ela vinha nos dizer era uma coisa que a gente não considerava muito, porque ele parecia não ter muito juízo. Então, no fundo, a nossa conversa era evasiva, era uma conversa assim, procurando finalizar o mais rápido possível. Não que a gente rejeitasse, maltratasse, mas era uma tendência minha, era uma tendência da maioria das pessoas. E quando encontrei esse amigo cego, tendo uma conversa muito ajuizada, muito razoável com esta pessoa, eu percebi que ela não era aquilo que parecia. E eu percebi que a cegueira do meu amigo fazia com que ele não tivesse o obstáculo que eu tinha por ver essa pessoa. Que para ele era natural conversar com aquela pessoa, porque ele não tinha uma imagem de pessoa ajuizada registrada na sua cabeça. Ele tinha apenas a imagem das vozes das pessoas com quem ele conversava, e naturalmente vozes muito diferentes. E é interessante que naquele dia eu percebi que nesse sentido o cego era eu. E através desse meu amigo eu tive uma cura da minha cegueira. Passei a olhar para esta pessoa de uma maneira muito diferente. De lá para frente passamos a ter conversas mais sérias, mais respeitosas, porque eu acho que eu não o respeitava, né, na verdade, por não considerá-lo assim uma pessoa que tivesse condições de conversar. Então essa proximidade às vezes se torna um obstáculo para nós. Até mesmo esta proximidade com a capacidade de ver, nós julgamos muito pela aparência. É por isso que a gente nem chega a conhecer muitas pessoas, porque a gente não chega a conversar com as pessoas longamente. A gente acaba evitando essas conversas. Então, é um grande passo a gente ter neste Evangelho um parâmetro para a gente poder aceitar também aquilo que, sendo familiar, apresenta alguma coisa diferente do que a gente espera. Que nos abre para uma possibilidade de acreditar que nós não dependemos sempre de uma uniformidade de um grupo ou de uma uniformidade na nossa própria vida, que a gente mais ou menos não é muito diferente dos outros, mas que a gente pode até enxergar alguma novidade no sentido de algum progresso em alguém que é familiar. Nossas pessoas próximas, familiares e pessoas do nosso grupo,
podem nos surpreender positivamente. Rezemos. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.